Sabe aquela promessa de rendimento de mais de 1% ao mês? A gente, costuma ouvir isso sobre fundos imobiliários, né? Pois é, ou talvez algum investimento de renda fixa mais arrojado. Exato. Mas vindo de uma ação na bolsa, de uma empresa gigante, operadora de shoppings. Parece bom demais para ser verdade. E é exatamente essa história que a gente vai investigar hoje. Parece mesmo. E a protagonista dessa história é a Allos, o ticker é ALOS3. E só para contextualizar, a gente está falando de um verdadeiro colosso. Sim. É a maior operadora de shoppings do Brasil, resultado da fusão da Aliança Sonae com a BR Malls. Não é uma empresa pequena, uma aposta, é um pilar do setor. Exato. E o que nos trouxe aqui foi um comunicado recente que fez, muita gente levantar a sobrancelha. A Allos basicamente anunciou que vai abrir as torneiras e distribuir uma quantidade impressionante de dividendos. E a nossa missão aqui é entender o truque. De onde vem essa mágica toda? É uma estratégia genial ou, um sinal de alerta? Vamos mergulhar nos detalhes. Vamos começar pelo que importa, os números. Eles são o centro de tudo. A companhia soltou uma nova projeção para o ano de 2026. E a promessa é de uma distribuição mensal de dividendos entre 28 e 30 centavos por ação. Espera aí, vamos com calma. 28 a 30 centavos por mês. Para quem não acompanha a ação de perto, esse número pode não dizer muita coisa. Coloca isso em perspectiva para gente. O que isso representa de mudança? Representa uma mudança, brutal. Para você ter uma ideia, a referência de pagamento em 2025 era de aproximadamente 10 centavos por ação. 10 centavos? Então, não estamos falando de um ajuste. Estamos falando de quase triplicar o dividendo mensal. É um salto gigantesco. E como se não bastasse, a empresa ainda aprovou um dividendo extra, que eles chamam de intercalar, de cerca de 19 centavos por ação. Ok, agora a coisa ficou séria. Um aumento de quase 300% nos dividendos mensais e ainda um bônus no meio do caminho. Isso não acontece todo dia no mercado, né? De jeito nenhum. A primeira coisa que me vem à cabeça é: de onde eles tiraram esse caminhão de dinheiro? Isso não parece sustentável. Alguma venda extraordinária, um lucro não recorrente? Qual que é o segredo? Essa é a pergunta de R$ 1 bilhão, literalmente. E a resposta é fascinante, porque não vem de um evento único, vem de uma virada de chave estratégica, muito consciente. Certo. Grande mudança aqui é que a Allos está dizendo ao mercado, nós atingimos um ponto de maturidade, a estratégia se apoia em 2 pilares bem claros. O primeiro é uma forte redução nos investimentos, no que o mercado chama de CAPEX. Ok. E o segundo é um gerenciamento super disciplinado da dívida. Certo, frear os investimentos libera a caixa. Entendido. Mas isso por si só não justifica triplicar os dividendos. Uma empresa prudente usaria esse dinheiro para abater dívida, zerar o endividamento. Não? Por que devolver tudo para o acionista em vez de fortalecer ainda mais o balanço da empresa? É contraintuitivo. E essa é a beleza da estratégia. Vamos detalhar o primeiro pilar, o da redução do CAPEX, as despesas de capital. A empresa decidiu de forma explícita pisar no freio dos seus investimentos para 2026. Tá. A projeção de CAPEX para esse ano ficou entre 350 e 450 milhões de reais. Para comparar, o guidance de 2025, a previsão anterior, era de investir entre 450 e 550 milhões. É uma redução de 100 milhões, então. Exato, uma redução de 100 milhões no ritmo de investimento. E qual a justificativa deles para isso? A própria empresa foi transparente no comunicado. Eles apontam para um cenário macroeconômico incerto. Em outras palavras, com juros altos, consumo patinando, não faz sentido começar a construir um shopping novo que vai demorar anos para maturar. Entendi. A decisão foi focar em projetos, pequenos e mateiros, expansões menores, revitalizações, projetos de implementação rápida e que prometem um retorno mais alto e imediato. Isso soa bem no papel, mas também pode ser um sinal de alerta, não? Uma empresa que para de investir em grandes projetos pode estar sinalizando que não vê mais tantas oportunidades de expansão. Será que o ciclo de crescimento da Allos acabou? É uma leitura possível. E é exatamente aí que entra o segundo pilar.
o gerenciamento da alavancagem. Essa é a peça que conecta tudo. Certo. Pensa na alavancagem como o endividamento de uma família. Se a dívida total da sua casa é 2 vezes a sua renda anual, é um nível considerado saudável, né? A Alus pensa da mesma forma. Eles têm uma meta de manter a alavancagem, que é a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, em torno de 2 vezes. E o que é o EBITDA, para quem não é do mercado financeiro? Assim de forma simples. Boa pergunta. Pense no EBITDA como o lucro bruto da operação. É quanto dinheiro os shoppings da Alus geram antes de descontar impostos, juros da dívida e a depreciação dos imóveis. É o caixa puro da operação. É o retrato mais puro da capacidade de geração de caixa do negócio principal. Então, a meta da Alus é que sua dívida líquida seja o dobro dessa geração de caixa anual. Ok, entendi a meta. E como isso se conecta com a redução de investimentos? Aqui está o pulo do gato. Se a empresa para de fazer reformas grandes na casa, que é o CAPEX, o que acontece? Sobra dinheiro? Sobra dinheiro no fim do mês. A tendência natural seria usar esse dinheiro para pagar as dívidas. Mas se ela fizesse isso, a dívida cairia muito e a alavancagem ficaria, digamos, em 1 vez o EBITDA, bem abaixo da meta de 2 vezes. E do ponto de vista de estrutura de capital, isso é ineficiente. Ah, entendi. Então, para não ficar desalavancada demais, ela prefere distribuir o dinheiro extra para a família, que no caso são os acionistas. É isso mesmo, exatamente. Em vez de usar o caixa para reduzir a dívida além do ponto ótimo, ela mantém a dívida no nível que considera ideal, que também traz benefícios fiscais e distribui o excesso de caixa. Resumindo a ópera. O dinheiro que iria para grandes projetos de expansão, com retorno incerto no cenário atual, está sendo carimbado e enviado direto para o bolso do acionista. É uma alocação de capital extremamente racional. Faz todo sentido. É uma declaração de que, no momento, o melhor investimento que a empresa pode fazer é no próprio acionista. Mas essa decisão não surgiu do vácuo, né? Uma empresa não acorda um dia e decide triplicar dividendos. O que aconteceu nos bastidores para a Alus chegar nesse ponto de ter tanta flexibilidade? Ótimo ponto. Isso não foi um ato isolado, foi a colheita de um trabalho de anos. De acordo com nossos estudos, a companhia vem executando um plano de alocação de capital com uma disciplina, olha, brutal, especialmente depois da fusão. Lembro dessa época, o mercado estava cético. Havia uma desconfiança se conseguiriam integrar duas gigantes. Exato. E o que eles fizeram para provar o contrário? Foram cirúrgicos. O principal movimento foi o que o mercado chama de reciclagem de portfólio. Reciclagem? Eles olharam para a carteira de dezenas de shoppings e venderam 13 ativos. Aqueles que foram considerados não essenciais ou que tinham menor potencial. Essa limpeza no portfólio gerou um caixa de 2,5 bilhões de reais. Uma injeção de capital gigantesca. E não parou por aí, certo? Lembro deles sendo muito agressivos nos programas de recompra de ações. Muito. Entre o início de 2023 e o final de 2025, os dados mostram que a companhia destinou a impressionante quantia de 3,3 bilhões de reais para duas coisas: pagar dividendos e recomprar as próprias ações no mercado. Uau! O resultado prático disso foi o cancelamento de quase 12% de todas as ações que existiam da empresa. E aqui as coisas começam a se conectar. Como essa venda de ativos e a recompra de ações prepararam o terreno para o anúncio de agora. O impacto foi direto e duplo. Primeiro, a venda dos shoppings somada à forte geração de caixa dos shoppings que ficaram causou uma desalavancagem muito rápida. Certo. Aquela relação dívida líquida EBITDA que falamos caiu de 2,4 vezes para 1,7 vezes, ou seja, a empresa ficou com um balanço extremamente saudável. Isso deu o fôlego e a flexibilidade para tomar essa decisão agora, sem correr riscos. E o segundo impacto vem do cancelamento das ações. Isso é algo que muita gente não entende o poder, né? É fundamental. Pensa num bolo. Se você tem um bolo para dividir entre 10 pessoas, cada uma ganha uma fatia. Se, antes de servir, você convence 2 pessoas a saírem da festa... O mesmo bolo agora é dividido por 8. A fatia de cada um fica maior. Exatamente. A recompra de ações faz isso. Ao cancelar 12% das ações,
o lucro total e os dividendos totais da Allos passaram a ser divididos por um número menor de sócios. Isso automaticamente potencializa o dividendo que cada ação restante recebe. Perfeito. Então a história é: uma gigante nasce de uma fusão. Arruma a casa vendendo o que não é estratégico, usa o dinheiro para reduzir a dívida a níveis super confortáveis e ainda diminui o número de fatias do bolo. O palco estava montado. Exato. Agora vamos ao que interessa ao investidor. Qual o tamanho desse rendimento? Vamos traduzir esses centavos por ação em um percentual anual. Vamos ao cálculo. A empresa estima uma distribuição total de até 1,9 bilhão de reais se somarmos tudo entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Ok. Na época em que esse anúncio foi feito, o valor de mercado total da Allos era de aproximadamente 14,15 bilhões de reais. E a conta de um pelo outro dá Dá um dividend yield, ou seja, um retorno só com dividendos de aproximadamente 13% ao ano. Isso com base no preço da ação naquele momento. Peraí, 13%. Você está me dizendo que o retorno em dividendos é de 13%? Isso é mais alto que muito fundo imobiliário de tijolo de alta qualidade? É mais alto. Estamos falando de uma empresa, com todo o risco operacional que isso implica, pagando como se fosse um FII. É uma inversão completa da lógica do mercado. Exatamente. O que nos leva de volta ao seu gancho inicial. Esse rendimento é extraordinário. A regra geral é que um fundo imobiliário, que por lei é obrigado a distribuir 95% do seu resultado, tem um yield maior. Claro, a empresa precisa reter mais lucro para reinvestir para crescer. Isso, e a Allos com essa estratégia vira o jogo. Ela está se posicionando quase como um FII de gestão ativa de shoppings, com a vantagem de poder reter lucro quando surgem boas oportunidades. Então o resumo da história é: temos uma empresa que se tornou um monstro do setor. Fez um dever de casa impecável nos últimos anos, limpando o balanço, otimizando a estrutura. E agora, olhando para um futuro econômico nebuloso, ela pisa no freio dos projetos de crescimento e fala para o acionista: olha, no momento o melhor lugar para esse dinheiro é no seu bolso. Tome aqui e decida você o que fazer com ele. É a tradução perfeita. Isso nos diz muito sobre o modelo de negócio dela. Demonstra uma resiliência e uma previsibilidade de geração de caixa impressionante, sabe? A receita de um shopping é muito estável. Verdade. E essa estratégia no cenário atual é o auge da disciplina de alocação de capital. Em vez de se aventurar em projetos de retorno duvidoso só para mostrar crescimento, ela prioriza o retorno real e imediato ao seu dono, que é o acionista. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, então. A estratégia da Allos parece uma resposta brilhante para um momento de incerteza. É quase um porto seguro de renda dentro da bolsa de valores. Sem dúvida. Mas, e aqui entra a provocação. Isso levanta uma questão fundamental para o futuro. Qual? O que aconteceria se, de repente, o cenário macroeconômico virasse 180 graus? Imagine que o Banco Central corta os juros de forma agressiva, o consumo explode e surgem oportunidades incríveis de desenvolvimento. A empresa estaria preparada para mudar de rota tão rápido. Exato. Ela teria que reverter essa política, comunicar ao mercado que os dividendos generosos vão diminuir para que o dinheiro seja usado para crescimento, e a pergunta mais difícil é: como reagiriam os investidores que entraram no papel justamente por causa desses dividendos gordos? Teria uma troca na base de acionistas, talvez. Provavelmente. É um equilíbrio muito delicado entre ser uma empresa de crescimento e uma vaca leiteira. A Allos está hoje claramente no segundo campo. Mas o futuro? Bom, o futuro é sempre uma página em branco. Uma provocação excelente. A iOS encontrou uma fórmula que parece perfeita para hoje, mas a grande prova será a sua capacidade de se adaptar se o amanhã for muito diferente. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.